Olá pessoal, dando sequência ao nosso curso sobre desenvolvimento web, nessa aula de hoje estaremos abordando a linguagem CSS. Essa linguagem CSS, essas siglas, são um acrônimo para folha de estilo em cascata. O termo cascata aponta para a estrutura dos documentos, hierárquicos, como esse que nós aprendemos e conhecemos em formato HTML. Aqui, por exemplo, nós temos uma tag e se observarmos bem, de forma detalhada, essa tag, ela está incorporada dentro de uma outra tag na linguagem HTML, que é o LI. Então, o A, que é um link, está dentro de um item, que está dentro de uma lista, que está dentro de uma área de navegação, que está dentro de um cabeçalho, que está dentro de um corpo, que está dentro do HTML. Isso aqui simboliza uma cascata. Então, a linguagem CSS, que é um acrônimo para folha de estilo em cascata, tem esse termo cascata como uma referência a essa estrutura hierárquica. Então, é uma linguagem voltada para a estilização desse tipo de documento. Contudo, para que não fique somente no entendimento de que essa linguagem apenas estiliza HTML, ela também permite a estilização de documentos XML. Só a nível de ilustração, hoje aqui no Brasil, os sistemas fiscais, eles usam arquivos XML para a transmissão de dados. Um exemplo, um estabelecimento comercial efetua uma venda e essa venda gera um arquivo XML com as informações da mesma. O sistema transmite esse XML com os dados dessa venda para a Secretaria da Fazenda, que vai validar esses dados e que vai autorizar a emissão da nota fiscal eletrônica. Então, além do HTML, nós temos também o XML, que é uma linguagem que usa também essa estrutura hierárquica. Então, o XML é muito parecido com o HTML em termos de uso de tags, em termos de estrutura hierárquica, mas tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui no HTML, nós temos tags unárias, no XML nós não temos. E o objetivo do XML, como foi colocado aqui, é usar como uma ferramenta de estruturação de dados, para que esses dados sejam armazenados ou transmitidos. Já o HTML ele tem um objetivo um pouco mais amplo, Tem como objetivo a apresentação de conteúdos na web. Então, o CSS, por ser uma linguagem de estilos voltada para documentos em cascata ou hierárquico, pode ser utilizado nos dois casos. Então, podemos usar para estilizar documentos XML ou HTML. Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar a estilização em documentos HTML. Na nossa última aula, eu preparei esse modelo, usando tags do HTML. E aqui nesse modelo nós temos um cabeçalho, nós temos o conteúdo principal da página e temos o rodapé. E eu coloquei para vocês que o objetivo dessa estrutura aqui é que ela seja apresentada dessa forma aqui, tá? E a única diferença entre esse modelo e esse reside no fato de um ter um documento CSS estilizando os elementos e o outro não ter esse documento que estiliza os elementos. Nesse caso aqui nós não temos o CSS. E aqui nós temos. Então, durante essa aula, nós vamos estar trabalhando na estilização dessa página
para que ela apresente esse mesmo resultado, tá? Essa aula, eu confesso a vocês que é um desafio para mim, porque por mais que eu tentasse, por mais que eu buscasse uma estratégia, um planejamento para ela, eu não consegui, porque existem muitos pormenores nesse processo de estilização. Existem muitas coisas que saem do previsto. Então, é difícil planejar nesse tipo de situação. Mas, ao mesmo tempo, se torna interessante, né? Do ponto de vista de quem vai aprender. Porque quando a gente segue um roteiro, um plano, às vezes acontece do plano não sair da mesma forma, da mesma maneira com todo mundo. Então, eu vou mostrar aqui, vou usar uma metodologia de trabalho nessa aula, que a gente vai trabalhar em alguns cenários de tentativa e erro, e eu vou também estar explorando esse processo de identificação, por exemplo, de algumas questões que podem causar confusão nesse processo de estilização, tá? Então, eu vou buscar na melhor forma possível, né, e com o maior nível de detalhamento de informações, tentar ajudar vocês nesse processo. Bom, mas vamos para a prática, né? Eu trouxe aqui um documento em bloco de notas com algumas observações e anotações em relação ao que a gente vai estar utilizando aqui, tá? Essas observações é mais para a gente ter uma memória e ter um norte, né, em relação a isso que a gente quer chegar, né? Então, essa cor aqui, por exemplo, eu já trago ela aqui, ó. Eu coloco a cor de fundo do rodapé e do cabeçalho, tá? Eu trago também a cor de texto, tanto do cabeçalho como do rodapé, que é essa cor branca, tá? A cor da borda, que é esse delimitador aqui do artigo, né, da região do artigo. O tipo de borda que está sendo usado, né? Vou mostrar alguns modelos também ao longo da nossa aula. E a fonte, né, que nós iremos aplicar na página. Então, eu trago duas aqui e eu vou explicar como é que a gente aplica elas nessa nossa página. Mas, primeiro, antes de mais nada, né, a gente tem que entender o seguinte. Para a gente estilizar a nossa página, nós temos dois meios. Nós temos um meio inline, que é através da própria tag, né? Por exemplo, eu escolho aqui um LI e eu posso estar aplicando aqui um estilo dentro do próprio elemento. Só que a gente sabe que é uma prática não muito aconselhada. Na verdade, é uma prática desaconselhada implementarmos dessa forma, porque se a página ela tiver outras páginas semelhantes a essa, a gente vai precisar estar fazendo, vai gerar muita demanda de ajustes, né? Então, digamos que todos os meus elementos estão definidos assim, a estilização. E eu tenho 30 páginas semelhantes que usam essa mesma estrutura de código. Então, quando eu for fazer qualquer mudança no futuro, eu vou precisar entrar em todos os 30 arquivos e mudar de forma individual cada um dos elementos. Então, isso aqui é impraticável. Então, é algo que a gente não vai trabalhar nesse curso. A outra forma é criarmos uma tag de estilo e colocarmos aqui no cabeçalho de metadados, tá? E essa tag de estilo ela é demarcada por style, tá? Aqui eu defino o tipo, text/css, mas você pode até tirar essa informação, ok? Aqui dentro do style é onde eu vou estar definindo as minhas propriedades de estilização. Essa prática ela é muito melhor se comparada, por exemplo, à prática de colocarmos estilos nos elementos, mas ainda assim não é das melhores práticas. E
no exemplo que eu citei, por exemplo, se tivéssemos 30 páginas semelhantes para ajustar e meus códigos de estilo estivessem assim, eu tinha que entrar nos 30 arquivos e mudar cada um deles. Então, a melhor prática quando se tem páginas semelhantes é criar um arquivo de estilos, né, à parte, né, com a extensão .css, que nós vamos ver mais adiante. Mas, cumprindo assim um objetivo meramente didático, a gente vai começar nossa aula trabalhando com a nossa definição de estilos na própria área de metadados do nosso arquivo HTML. Tá? A gente vai definir aqui dentro. Ok, então vamos começar pelo básico do básico, né? Pelo princípio do princípio. Então, nessa lógica, nós vamos seguir de cima para baixo. Mas, antes de mais nada, nós temos aqui uma definição de fonte utilizada. Se observarmos na nossa página que nós criamos na nossa última aula, a fonte aqui ó, está diferente da fonte dessa página. Aqui nós estamos usando uma fonte Arial, né, como definimos aqui. E no nosso modelo criado, a fonte aqui é uma fonte Times New Roman. Essa fonte é uma fonte serifada e é uma fonte que não é uma fonte muito propícia para a leitura, né? Torna a leitura extensa um pouco cansativa. Então, a gente não vai manter esse estilo aqui, tá? A gente vai trocar essa fonte serifada. Serif são esses detalhezinhos nas pontas das letras, ó. O S aqui com esses detalhezinhos na ponta, o L aqui, o P com esse detalhezinho, tá? Então, são detalhes de serifa. E a gente não quer uma fonte serifada, a gente quer uma fonte sem serif, como essa fonte que nós temos aqui, tá? E para a gente definir a fonte, como vai ser para toda a minha página, né? Então, eu posso aplicar essa fonte diretamente no corpo da minha página, tá? Então, aqui no meu style, eu vou estar definindo a propriedade body, e aqui eu uso as chaves para delimitar o bloco de configuração dessa propriedade body. Tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro é propriedade de estilização do meu corpo. Tá? Então, estou aplicando em todo o corpo. Então, isso vai englobar aí o cabeçalho, né, o header, o main e também o footer. Vai pegar tudo que está aqui dentro do body. E o que é que eu vou aplicar aqui no nosso body? A fonte, né? A definição de fonte. Então, eu vou colocar aqui fonte, family, e aí eu vou explicar por que fonte family. Aqui eu trouxe dois modelos de fonte, né? Um Arial e um sans serif. Eu vou copiar eles e vou colocar aqui. Essas duas fontes elas vão funcionar da seguinte forma. Se o navegador ele possui suporte ao Arial, ele vai priorizar o uso do Arial. Mas se porventura o navegador ele não tem suporte a essa fonte, aí ele busca a segunda fonte. Podemos colocar uma terceira fonte, caso nem a primeira nem a segunda sejam suportadas. Tá? Então, fonte family permite que a gente coloque um conjunto de fontes. Tá? Então, a partir de agora, nossa página já deve apresentar alguma mudança em relação a isso que nós definimos aqui. Vou atualizar aqui a página e, de fato, aí a mudança aconteceu. Né? Beleza, então vamos começar conforme foi definido, né? De cima para baixo. E o que é que nós temos de cima para baixo? Nós temos o nosso primeiro elemento logo dentro do corpo, né? Logo após o body, nós temos o nosso primeiro elemento que é o nosso header, que é o nosso cabeçalho. Então, se observarmos aqui nesse modelo, o nosso cabeçalho está definido aqui com essa cor aqui, com esse tom de cor. Esse tom de cor é essa cor aqui que eu trouxe, ó, esse jogo da velha 333. Observe que eu trouxe cores em hexadecimal, jogo da velha FFF, jogo da velha DDD. E se vocês pesquisarem no Google, tabela de cores em hexadecimal, vocês vão encontrar páginas como essa aqui, ó, que mostram várias definições de cores em hexadecimal.
E aí, a partir dessas cores, vocês podem informar a paleta de cores da aplicação que vocês vão estar desenvolvendo. Então, são muitas variedades de cores aqui que nós temos à nossa disposição. E vocês podem encontrar outras paletas maiores que essa, tá? Aqui essa tabela é pequena em relação a algumas páginas que mostram tabelas de cores maiores. Beleza. Então, voltando aqui para o nosso objetivo, nós já sabemos que nós temos que aplicar uma cor de fundo aqui no cabeçalho. Sabemos qual é a cor de fundo, né, que é essa. E como a propriedade que nós vamos estar estilizando é o cabeçalho, então eu coloco aqui, né, mais uma propriedade na minha área de style, só que agora voltada para o cabeçalho. Aqui eu vou estar definindo uma cor de fundo. Essa cor de fundo, a propriedade é o background color. Tá? Então aqui eu vou colocar Jogo da Velha 333. Vou estar definindo a cor de fundo do meu cabeçalho. Vou atualizar aqui minha página e aí a gente já obtém aí um resultado bem interessante, né? Nós estamos vendo aqui as opções do menu dentro de uma área de tom que é a mesma área de tom do nosso modelo. Só que aqui, nesse modelo, observe que não existe imagem na lateral, nem na outra lateral, nem em cima. Por que isso acontece, né? Se eu não definir nenhuma margem, por que essa margem está aparecendo aqui? Porque alguns navegadores, eles aplicam margens em algumas propriedades do documento. Então, é sempre interessante quando a gente for iniciar, né, uma estilização de uma página, sempre zerar a margem no body, por exemplo. Então, vou dar aqui uma margem 0 pixel e vou salvar isso aqui. Observe que a gente já teve um efeito bem interessante aqui, né? As margens laterais sumiram, mas ainda assim nós temos uma margem superior aqui em cima. Por que isso pode estar acontecendo? Porque o nosso cabeçalho, né, que é o primeiro elemento, que é esse elemento que está aqui em cima, ele pode estar aplicando algum espaçamento, alguma margem externa. Tá? Mas possa ser que ele não esteja aplicando. Mas como ele tem elementos internos a ele, como por exemplo uma área de navegação, essa área de navegação também pode ter algum espaçamento de margem externa. Ou se ela não tiver, algum outro elemento interno pode ter. Então a gente precisa averiguar para saber de onde está vindo esse espaçamento. Então, como eu não sei, eu vou de forma, através de uma tentativa e erro, tentar localizar, né, essa margem que está sendo aplicada. Né? E como é que eu vou fazer isso? Se existe uma margem, eu quero zerar ela. E para me zerar essa margem, eu vou fazer o mesmo que nós fizemos aqui no corpo. Então, vou copiar essa informação, essa propriedade margem 0 pixel, e vou colocar no nosso cabeçalho. Como eu estou dizendo, é um processo de tentativa e erro. Possa ser que não seja o header. Pode ser que seja o nav. Como? Pode ser que não seja o nav e pode ser o UL. Ou pode ser que não seja o L, pode ser que seja o LI. Mas algum desses elementos aqui, eles aplicam margem. Eu não sei qual é. A gente vai começar agora, nesse processo de busca, entender quem está aplicando margem. Então aqui eu vou definir margem 0 no cabeçalho e vou atualizar. Percebam que não teve mudança nenhuma, então não é aqui. Então posso tirar essa informação e vamos tentar achar o próximo elemento após o nave, ou após o cabeçalho, né? Então, tentei no cabeçalho, não foi, só que o cabeçalho tem elementos internos, como nave. Como é que eu chego nesse elemento? Eu posso chegar até esse elemento de forma hierárquica. Eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, nave e testar isso. Só que se você está querendo definir uma definição para esse elemento em específico aqui, é bom que a gente fale para o CSS
qual é a cascata dele, digamos assim, qual a hierarquia dele, qual é a localização hierárquica do elemento. Então, a gente pode passar essa definição hierárquica a partir do corpo. Por exemplo, eu posso dizer, ó, eu quero o nave, mas eu quero um nave que esteja dentro de header e que esteja dentro também do corpo. Então, veja, dentro do corpo eu tenho um header e dentro do header eu tenho um nave. Então, eu quero ver se esse elemento tem espaçamento. Então, aqui dentro eu vou colocar, fazer o mesmo processo, colocar aqui margem 0 pixels, para ver se é esse elemento que está aplicando essa margem. Continua da mesma forma, então não é o nav. Vamos colocar mais um elemento aqui nessa hierarquia, que é quem? O próximo elemento dentro de nave, que é o L. Então, o L. Apliquei aqui e observem que a gente localizou o elemento que estava aplicando essa margem externa, né? Então, vejam que é um processo de muita tentativa e erro. Seria muito trivial da minha parte eu tentar mostrar para vocês aqui, né? E já ir direto ao ponto e mostrar, ó, pessoal, esse elemento aqui ele está aplicando uma margem e vocês ficariam sem entender, tá? Então, a partir de agora, tudo que eu for fazer, né, ao longo dessa aula, vai ser através desse processo de tentativa e erro, porque eu acredito que vai fixar melhor o entendimento de vocês em relação a tudo que eu estou tentando mostrar aqui, tá? Então, aqui, ó, o que é que eu fiz? Eu localizei o elemento UL, né? Eu estou aplicando a margem zero no elemento L. Mas eu estou dizendo que UL é esse, porque eu posso ter outros ULs na minha página. Eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, dentro do meu article, uma lista. Eu posso ter aqui uma lista. Eu estou colocando isso aqui só com objetivo didático, tá? Mas eu vou tirar. Então, essa lista, ela está onde? Ela está dentro de article, que está dentro de section, que está dentro de main, que está dentro do corpo. Então, observe que a localização é diferente dessa localização. Então, essa margem zero vai ser aplicada nessa lista em específico, ou seja, não aplica nessa outra lista aqui. Por outro lado, se eu chegasse e fizesse da seguinte forma, ó, colocar somente o L, pronto, e salvasse isso aqui, ele estaria aplicando esse margem zero não somente nessa lista, mas em todas as listas da minha página. Só que não é isso que eu quero que aconteça. Eu quero que essa definição aconteça somente na lista que está na minha área de navegação. Então, por isso que eu coloco todo esse endereço, toda essa localização, né? Para que a gente possa chegar até esse elemento. Beleza, então vamos dar continuidade aí ao nosso processo de estilização. Aqui na área superior, nós temos o seguinte: nós temos as opções em uma cor que não é a cor que nós queremos para o nosso site. As cores aqui são brancas. Então aqui tem uma cor azul, né? Porque é uma cor característica de que elemento? Isso aqui, esse azul e esse underline é característico do link. Tá? Se isso aqui não fosse um link, a cor seria diferente. Eu vou mostrar para vocês, tá? Porque eu quero que isso fique claro, não gere dúvidas para quando vocês saírem daqui, tá? Então, ó, eu tirei o link de página inicial, salvar. Então, observe que sem o link, ele mostra a cor padrão, que é a cor preta do texto, tá? Então, sem o link, fica a cor normal, não tem quando eu passo o cursor do mouse, ó, não aparece a mãozinha, ó, tá vendo? Ó? Não tem um underline, não tá azul. Então, esse detalhe azul, ele surge através de que tag? Da tag A. Então, é o A que
deixa azul. Então, eu preciso fazer a mudança aqui nessa tag. E como é que eu faço a mudança nessa tag? Eu preciso fazer a seguinte pergunta. Essa propriedade que eu quero estilizar aqui, ela vai ser somente para esses elementos dessa lista ou vai ser para toda a página? Porque se for para somente esses elementos dessa lista, aí eu faço o seguinte, eu coloco aqui, ó, body, header, nav, ul e li. Pronto, eu faço li e o a, tá? Que é o elemento que nós vamos estar estilizando. Veja, o a está dentro de li, tá? Ó. O li está dentro de ul, o L está dentro de nave, header, nave está dentro de header, né? E o header está dentro de body. Isso aqui é caso essa definição que eu vou estar estilizando aqui seja somente para essa área. Se for, a gente faz assim. Se não, se essa definição é para todos os links da minha página, então eu coloco somente isso. Que vai aplicar para todos os links da minha página. Como eu não tenho ainda essa definição e não foi pré-estabelecido isso, eu vou deixar específico somente para essa área, certo? E o que é que eu vou fazer aqui nessa área? Primeira coisa, eu quero mudar a cor do texto. A cor do texto, a gente usa uma propriedade chamada color. Vejam, quando é o fundo que eu quero colocar uma cor, é background color. Quando é um texto, só color. E qual é a cor do texto que nós vamos estar usando? Essa aqui, essa branca, FFF. Vou salvar isso aqui e vamos atualizar nossa página. Então, observem que ele aplicou aí a cor de forma perfeita, né? Então, eu apliquei cor em que elemento? No A, que é o link. Porque é o A que colocou aquela cor preta, é o A que colocou esse underline. Então, como é que eu tiro esse underline? Aí eu posso vir aqui, ó, colocar mais uma propriedade. Porque esse underline é porque existe uma propriedade chamada text decoration que foi setada aqui no link. Então eu preciso anular essa propriedade text decoration para que saia essa informação. Então eu coloco aqui, ó, text decoration. Eu vou colocar aqui, ó, nenhuma. Então não vai ter mais decoração no texto desse link. Vou salvar isso aqui. E perfeito. Estamos progredindo, né? Então, estamos aí na direção, né? Sem uma underline, na cor certa, mas temos algumas propriedades ainda para setar, né? A primeira delas é esse marcador, esse pontinho, né? Esse pontinho, ele surge a partir de onde? Veja que a gente precisa entender de onde parte aquela propriedade para que a gente saiba como alterar aquela informação, como setar aquela informação. Então, nós temos dois tipos de lista. Eu trago aqui, só para uma questão de memória, né? Na nossa segunda aula desse curso, eu falei sobre tabelas e eu criei duas listas, né? Uma lista não ordenada e uma lista ordenada. Qual a diferença entre elas? Uma usa marcadores e a outra usa esses números de forma sequencial. Beleza, mas que lista é essa? É uma lista OL. OL, uma lista OL. E essa lista em cima, que lista é essa? É uma lista UL. UL. Então veja,
o que diferencia o marcador é o tipo de lista. Nessa aqui é o L e nessa aqui é o L. Eu sei que aqui esse marcador está aparecendo por quê? Por conta da lista UL, pois é o mesmo marcador que está sendo aplicado aqui. Se eu colocasse, por exemplo, aqui OL, vamos colocar aqui que eu gosto de fazer as coisas assim para vocês verem e entenderem. Veja, eu estou mudando o marcador. Vou atualizar aqui e aí ele mudou a informação. Veja que o meu espaçamento ele já não está funcionando. Por quê? Porque o meu estilo estava sendo aplicado na lista UL. Quando eu mudei para OL, ele já não localiza mais aquela propriedade, aquele elemento. Tá? Então, o que define esse marcador aqui é o tipo de lista, é a lista que vai definir. Então, vou colocar novamente aqui o L. Vou atualizar, voltamos. Então, como é que eu faço para tirar esse marcador? Então, eu tenho que alterar a lista. Então, a lista está aqui, ó. Eu já tenho uma propriedade de lista. Então, eu vou adicionar aqui, né? E na lista, nós temos uma propriedade chamada style, list, style, list, style, type. Ó, observem que eu vou mudar aqui para um tipo diferente. Ó. Esse aqui é um marcador, eu vou colocar um outro marcador chamado circle. Vou salvar isso aqui. Observem, ó, é um pontinho fechado. Vou atualizar e ele já colocou um outro marcador. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês entendam o que é que eu estou alterando, o que é que eu estou setando de informação, certo? Então, no nosso modelo, nós não temos marcadores. Então, aqui eu vou colocar nenhum, none. Perfeito. Mas ainda assim não está conforme, né, o nosso modelo, né? A gente tem que fazer com que ele fique exatamente assim. A lista na horizontal. E para que a nossa lista fique assim na horizontal, eu preciso alterar, né, uma configuração nessa lista, na própria lista. Então, vou deixar minha lista, dar um display aqui, você dá uma propriedade display e colocar ela como flex. Então, essa propriedade vai tornar, digamos assim, nossa lista mais flexível. Então, ela vai mudar o seu formato natural, né, de vertical, e vai deixar o nosso texto na horizontal. Mas, ainda assim, nós temos algo a mudar aqui, né, a acrescentar em termos de configuração. Nossos links eles estão sem espaço. E como é que eu dou espaço entre os links? Veja, os links, né, estão dentro de itens. Então, na nossa lista, nós temos itens. Então, se os itens estão próximos um do outro, é porque esses LIs eles estão colados. Então, eu preciso aplicar uma propriedade de espaçamento nos itens. Tá? E como é que eu faço isso? Então, eu vou criar aqui uma nova hierarquia, nova cascata, né? Para que a gente chegue no elemento chamado LI. Então, body, header. Depois de header tem a área de navegação, que é o nave. Depois de nave tem a UL. E aí tem a LI. Aqui no LI, eu quero aplicar um espaçamento à direita. Tá? Então, eu quero aplicar um espaçamento à direita de página inicial, à direita de sobre e à direita de contato, porque eu posso ter outros elementos no futuro aqui. Tá? Então, como é que eu dou essa margem à direita? Então, eu vou colocar aqui, ó, margem, tracinho, e aí eu tenho aqui uma propriedade margem right. Essa margem right é a margem à direita. Eu tenho margem left, eu tenho a margem do topo,
eu tenho a margem da parte de baixo, né, que é o bottom, mas eu quero a margem à direita. Então, vou aplicar aqui uma margem que vai ser a margem que é utilizada lá, que é o 20 pixels. Então, apliquei os espaçamentos. Vejam que o meu menu, meu cabeçalho está totalmente colado aqui. Então, eu preciso colocar um espaçamento mais para baixo aqui desse menu e um mais para cima, para que o meu conteúdo fique no meio, né? E tem esse espaçamento em cima e tem esse espaçamento embaixo. Observem que o espaçamento ele é interno. Estou aplicando um espaçamento interno ao meu header, ao meu cabeçalho. Então, para que eu possa aplicar um espaçamento interno ao meu cabeçalho, eu posso setar uma propriedade aqui no próprio cabeçalho, ó, que se chama padding. Então, eu vou aplicar aqui um espaçamento interno de 20 pixels. Vejam, ele não vai afastar esse elemento dessa área colorida aqui, né, do nosso cabeçalho. Ele vai ampliar o tamanho do nosso cabeçalho, né, porque ele vai aplicar um espaçamento interno. Deixa eu salvar isso aqui. Eu salvei. Vou atualizar. E aí ele aplicou esse espaçamento interno. Aplicou um espaçamento aqui e um espaçamento aqui. Tá? Vamos colocar aqui margem para ver o que aconteceria se a gente vai ter alguma mudança, né? Isso aqui pode ser que não aconteça nada. Então, ó, ele aplicou a margem aqui externa, ó, aqui também e aqui também, tá? Só que não é isso que eu quero uma margem interna. Então, eu uso o padding. Ok. Na sequência, vamos analisar aqui o nosso código, né? Então, ó, vejam que a gente não tem um espaçamento tão significativo como esse que nós temos aqui, né? E para isso a gente precisa averiguar, né? O que é que pode estar acontecendo aqui, né? Que a gente teve esse espaçamento tão significativo, né? Então, aqui pode ser deixa eu ver aqui, baseado nas propriedades que nós temos. Nós aplicamos aqui um padding de 20 pixels, que foi justamente esse espaçamento aqui, né? Então, eu poderia talvez colocar aqui, deixa eu ver, um espaçamento, diminuir esse espaçamento aqui à esquerda, né? Através de um padding left. Vamos ver se vai dar certo, né? Padding, desculpa, padding left no próprio cabeçalho. E vou colocar aqui 10 pixels para a gente testar, tá? Vejam, minha intenção aqui é definir um espaçamento aqui, ó, de 10 pixels, tá? À esquerda. Pouco. Vamos aumentar aqui esse espaçamento para 20. Opa, não. Se 10, ele já diminuiu. Se eu colocar 20, ele vai ampliar. Se eu colocar, por exemplo, 50, aqui ele vai jogar mais para cá, né? Certo? Então, eu vou zerar isso aqui. Eu vou colocar 0 padding à esquerda. Vamos ver se tiramos tudo. Não tiramos tudo. Então, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. A lista também engloba isso. Então, eu vou colocar aqui um padding também, padding left também na lista. 0 pixels. Veja que foi demais. Então, eu posso tirar esse do cabeçalho e deixar somente na lista. Porque, vejam, o
cabeçalho já vai fazer essa aplicação do padding em todas as direções, aqui, aqui e aqui. E aqui também. Então, eu tirei o padding left daqui e deixei somente na minha lista, que é o L. Certo? Veja, tudo um processo de tentativa e erro, para que a gente possa entender melhor como esses elementos se comportam, né? Para que a gente possa aqui chegar a uma solução e que essa solução ela não seja brotada de uma coisa já pré-pronta, que saiu do forno, né? Eu confesso a vocês que meu objetivo era trazer algo bem dentro dos planos, né? Mas fiz algumas tentativas aqui e não deu certo. Então eu falei bem assim, não, então vou seguir, né? Algo do zero, né? Para a gente chegar como a gente fez na nossa aula em sala de aula. No caso aqui, estou dando essa aula, mas eu inicialmente estou trabalhando essa aula para alunos do curso superior, né? Licenciatura em Ciência da Computação. E essa aula eu trabalhei com vocês, né? E a gente produziu algo assim bem do zero, né? Então aqui está seguindo aí o mesmo roteiro, tá? Processo de tentativa e erro. Eu não sou o melhor dos profissionais dessa área de CSS, né? Mas estou me esforçando aí para conseguir entregar uma coisa que vocês consigam compreender. Então o nosso menu está completamente aí semelhante. Vamos descer aí mais um nível, né? E vamos para essa área de sessão, essa área do main, né? Tudo isso aqui representa o nosso main. Então, no nosso conteúdo, nosso main, nós temos o que? Temos uma section que possui dois artigos, um artigo aqui e outro artigo aqui. Tem um título da seção e os artigos têm um título e um conteúdo, tá? Que é um H1 e um parágrafo. Isso segue o mesmo padrão. Então, vamos estilizar isso aqui. Observem o seguinte, a margem aqui está zerada, mas aqui nós temos uma margem, né? Não só aqui, mas aqui também, tá? Essa margem não é só aplicada aqui, ela é aplicada aqui também. Isso aqui é característico do padding, um espaçamento interno. Então, dentro da minha pode ser do meu main, né? Dentro do main, eu tenho um espaçamento interno para os elementos da seção e dos artigos que estão dentro da seção. Então, eu vou colocar aqui um main, uma propriedade main, e vou colocar aqui um padding, que é um espaçamento interno de 20 pixels. Vamos atualizar nossa página. Então, observem que ele aplicou aí o espaçamento na lateral, né? O nome do título ainda está aqui, mas é porque a gente precisa entrar nessa hierarquia para estilizar internamente ele, tá? Mas o padding já foi aplicado. Só para que eu não fale sobre o padding, margem e fique somente nisso, né? Eu trouxe também aqui uma imagem e essa imagem ela demonstra, né, por exemplo, aqui delimitada por uma borda, um elemento. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, esse elemento pode ser, por exemplo, um cabeçalho, pode ser um main, pode ser um footer, tá? Vamos levar em consideração que isso aqui é um cabeçalho, certo? Toda essa área delimitada aqui é o nosso header. E esse conteúdo aqui é a nossa lista de menu, lista de opções do menu, tá? Então, quando eu aplico o padding, o que ele está aplicando? Ele está aplicando um espaçamento interno dentro do elemento. Ele está falando o seguinte, ó, esse espaço aqui, ó, é reservado
para a margem. Então, não pode ter conteúdo nessa área, nem nessa área, nem nessa área, nem nessa área. Então, ele aplica esse espaçamento de forma que ele joga o elemento para o centro. Tá? Então, ele joga o elemento para o centro. O conteúdo, observem que está no centro do meu header, porque eu estou tratando isso aqui como se fosse o meu header. Tá? Então, o padding, ele vai aplicar no topo, à direita, embaixo e à esquerda. Mas eu posso aplicar também o padding individual somente na esquerda, um espaçamento interno somente na esquerda, tá? Como eu posso aplicar também somente no topo, ou à direita, ou embaixo. Então, o padding, ele é o espaçamento interno, e o margin, ele é o externo. Então, ele é o externo ao cabeçalho. Lembra que quando a gente começou a nossa aula, o nosso cabeçalho estava com a margem no topo? Então, eu precisei zerar essa margem, e quem estava aplicando essa margem, na verdade, era o conteúdo do meu header, que era a lista. Então, eu tirei essa margem aqui através daquela propriedade que foi colocada aqui na lista. Pronto, essa aqui, ó. Foi essa propriedade que tirou aquele espaçamento no topo. Ok? Então, vamos lá, né? Vamos avançar de forma gradual, porque a gente ainda tem algumas coisinhas ainda para fazer aqui nesse modelo. Próximo passo é colocar essa borda na área do meu artigo. Então, eu preciso entender aqui, ó, que essa área delimitada é o nosso article. Nosso article que está dentro de section, que está dentro de main. Então, eu posso vir aqui, né? E main está dentro de onde? De body. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quero acessar o elemento que está dentro de body, que está dentro de main, que está dentro de section, que está dentro de article, que na verdade é article. Tá? Então, que elemento é esse que eu estou acessando? Estou acessando esse elemento ó, que está dentro de section, que está dentro de main e que está dentro do corpo. Tá? E o que é que eu quero fazer aqui no meu artigo? Eu quero setar uma borda. Que borda eu quero setar? Um pixel apenas. E o estilo da borda que eu vou aplicar vai ser o Solid. E a cor vai ser DDD. Vejam que essas informações eu já deixei pré-estabelecidas aqui, para a gente já ter um norte. Tá? Então, elas já estão aqui, ó, a cor da borda, o tipo de borda, né? Vou salvar isso aqui, vamos atualizar nossa página. Então, aplicamos aí a borda, né? Então, ela está exatamente na mesma cor, ok? E também a nível de ilustração, eu trouxe aqui, né, alguns modelos de bordas, né? Então, eu tenho esse tipo de borda aqui, tenho esse outro aqui. Vamos colocar esse double no lugar de solid. Double. Vamos ver o que é que acontece lá. Talvez ele não tenha mostrado porque está no tamanho pequeno. Vamos aumentar esse aqui 10 pixels para ver se ele mostra. Olha só. Percebam que eu coloquei aqui com um pixel, não ficou perceptível porque era muito pequenininha e aí o espaço entre elas ficou oculto. Vamos colocar outra borda aqui. Vamos colocar essa dotted. 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 Deixa eu diminuir aqui, colocar um pixel para ver se ela fica visível. E fica, né? Apesar de ser discreta, uns pontinhozinhos aí bem discretos, né? Mas enfim, mostrei apenas para que vocês possam entender que vocês podem estar aplicando outros
tipos de valores, né, para essa propriedade do tipo da borda. Então aqui é o sólido. Perfeito. Observe o seguinte, ó, no nosso modelo aqui nós temos um espaçamento. Esse espaçamento na página está sendo padrão, é 20 pixels, tá? Os paddings 20 pixels, esse espaçamento também 20 pixels. Então, como é que eu faço para aplicar esse espaçamento? Então, eu posso colocar aqui, ó, até mesmo no nosso artigo, né, um margin left, ou melhor, perdão, margin bottom, né? Aplicar a margem aqui embaixo. Ele vai aplicar a margem aqui embaixo e aqui embaixo, né, do Ártico. Porque eu estou mudando aonde? No Ártico. O Ártico é aqui e o Ártico é aqui. Se eu aplico um margem aqui, ó, margem bottom, por exemplo, 20 pixels, ele vai aplicar não apenas aqui, mas aqui também, porque isso também é um artigo. Vamos atualizar isso aqui. Opa, aqui. Então, ele aplicou aí o espaçamento bacaninha pra gente, né? E a gente está evoluindo, né? Então, vamos analisar aqui isso aqui também. Aqui, observem que ele está coladinho com a nossa borda. E aqui já tem um espaçamento considerável, né? Então, eu posso tentar diminuir o espaçamento aqui do título da minha section para que o meu título fique mais próximo do artigo. Só para que vocês possam entender. Ó. Esse título, no nosso modelo, está muito espaçado do nosso artigo 1. Então, eu posso aplicar aqui uma margem bottom 0 pixels. A gente pode tentar dessa forma. Então, eu vou aplicar no meu título. Meu título que está dentro do section, que está dentro do main, que está dentro do body. Então, vamos colocar aí a localização em cascata, né? Body, main, section, H1. Veja, essa propriedade vai ser aplicada somente no H1 que está dentro de section. Somente aqui. Não vai aplicar aqui. Por quê? Porque isso aqui está dentro de article. Então, ele não vai chegar nos títulos que estão dentro do article, somente nos títulos que estão dentro da section. Aqui eu vou tentar, né? Vamos tentar, né? Margem bottom. Então, eu quero zerar a margem aqui de baixo. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Opa! Olha que bacana. Ele está exatamente com o mesmo espaçamento do artigo. Porém, existe um espaçamento aqui em cima que também a gente não quer, né? Então, vamos colocar aqui um margem top. Margem top. Margem top. 0 pixels. Então, o que é que eu quero fazer? Ó? Esse aqui é o modelo que a gente quer. Esse é o modelo que nós temos. Então, eu quero tirar essa margem que está aqui. Tá? Já coloquei aqui, ó. Zerei a margem do topo. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Estamos progredindo. Só que aqui, ó, observem que o nosso está assim. Nós queremos assim. Isso aqui é um padding dentro do nosso artigo. Então, aqui no nosso artigo, eu posso aplicar um padding. Eita. Então, dentro do nosso artigo, vou aplicar um padding. De quanto? Vamos tentar aqui 20 pixels. Ó, ele aplicou um espaço aí bacaninha. Só que entre o artigo e o parágrafo, existe um espaçamento que a gente também quer tirar.
né? Ó. Nosso modelo tá assim, sem esse espaçamento, e aqui tá com espaçamento. Então, aqui é um título e aqui é um parágrafo. Então, a gente pode fazer semelhante ao que a gente fez no título da nossa section, que foi isso aqui, tá? Então, eu vou tentar tirar aqui a margem de baixo, margem bottom, do título que está no artigo. Então, eu vou colocar aqui, ó, body, main, section, article, porque eu quero acessar o título do artigo. Então, agora eu coloco H1. Veja que para setar o título do artigo, eu usei dessa forma, e para setar o título da seção, eu coloquei dessa forma. Por quê? Porque é a hierarquia, é o endereço hierárquico, é o endereço em cascata isso aqui. Então, o que é que eu quero tirar aqui? Quero tirar a margem de baixo. Então, vou colocar aqui margem bottom, 0 pixels. Não foi. Pode ser um padding? Pode ser um padding. Deixa eu tirar aqui, vamos ver se é um padding. Será? Vamos tentar. Padding bottom. Também não é um padding. Se não foi o margem nem o padding, provavelmente possa ser que seja o parágrafo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui o título pelo P. Só que aqui no P, eu vou precisar tirar o espaçamento aonde? Do topo. Então, eu vou tirar aqui um margem top, será o margem top. Opa! Vejam, tentei por cá, não deu certo, e aí então vou tentar por baixo. E um dos dois vai funcionar. Se não por esse, vai por esse. Sempre um processo lógico, né? Aqui eu tentei tirar a margem de baixo. Como não foi, aí eu fui verificar para ver se existia algum espaçamento interno, que é possível que tenha um espaçamento interno aqui embaixo, como aconteceu, por exemplo, aqui em cima com a lista, né, que foi aplicada uma margem lá, e aí apareceu aquela deformação no menu. Então, como não foi por aqui, eu tentei por aqui. Então, o princípio é sempre esse, é tentativa. Se não vai por um elemento, a gente tenta por outro elemento. Nossa página também tem um espaçamento aqui embaixo. Observem que nós temos um espaçamento aqui embaixo. E eu quero tirar esse espaçamento no próprio parágrafo. Então, do parágrafo tem o margem top encostou no artigo. Agora eu vou colocar um margem bottom de 0 pixels. Opa, olha que coisa linda. Que coisa linda. Então, aqui falta apenas o rodapé, né? Falta apenas o rodapé. Então, o que é que o rodapé tem aí? O footer tem? Tem um background, né? Que é o mesmo do cabeçalho. Então, lá nas minhas propriedades, perdão, eu vou colocar aqui um footer, que é o nosso último elemento, ó, só para que vocês possam ver, ó, esse elemento aqui. Eu tenho aqui um background color,
que é o Jugo da Velha 333. É o mesmo do cabeçalho. Vejam, ele aplicou o fundo, já está sem mais nas laterais, só que eu quero que ele tenha esse mesmo espaçamento. Então, de forma padrão, nós estamos usando um padding de 20 pixels. Então, aqui também vai ser isso. Padding de 20 pixels. Então, esse padding vai criar um espaçamento dentro do footer para que esse conteúdo fique no centro do elemento. Seja jogado para o centro do elemento. Opa. Será que foi demais? Foi demais. Deixa eu colocar aqui 10 pixels. E nós temos um espaçamentozinho aí a mais aqui, né? Na verdade, esse modelo ele está mais embaixo e esse aqui está mais em cima. Mas ele ainda assim está grande se comparado a esse outro aqui. Então deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Eu vou colocar aqui 5 pixels. Será que é isso? Está mais em cima e esse aqui está mais embaixo. Se eu aplicar aqui margem top de 5 pixels, vamos ver o que vai acontecer. Margem top de 15 pixels. Opa, não, perdão. Coloquei foi no padding. Margem top de 15 pixels. É um pouco mais abaixo. Será que é o 20? Opa. Tá mudando a cor. Talvez o tamanho também. Deixa eu colocar aqui 6 pixels do pad, né? Aumentar um pouquinho o nosso pad. Não, na verdade esse aqui tá maior que esse, então coloca aqui 4 pixels no pad. Eu acho que a gente chegou no ponto, viu? Então vou colocar aqui agora deixa eu ver a cor, né? Cor branca. Como é que eu coloco cor branca? Eu vou colocar aqui, ó, colo, que é o cor do texto, é colo. Colo, Jugo da Velha, FFF. E o nosso parágrafo, eu vou aplicar um espaçamento à esquerda somente, de 20 pixels, né, no parágrafo. Então, eu vou colocar aqui, ó, footer, P, que é o parágrafo que está dentro do footer. Eu vou aplicar um padding left de 20 pixels. Então, eu quero aplicar um espaçamento aqui para que ele fique como está aqui. Será que é muito? Acho que sim, viu? Foi muito. Então, vou diminuir aqui 15 pixels, será? Aqui tá menos. Então, vou colocar aqui 16 pixels. E finalmente chegamos ao nosso resultado, né? Então, muita luta aí, conseguimos aí obter o resultado esperado. Espero que tenha ficado claro todas essas informações.
É um processo que não é um processo tão trivial, um processo que demanda, como eu coloquei aqui, muita tentativa e erro, mas espero que tenha ficado didático essa, essa aula, né, essa explicação. E na nossa próxima aula, a gente vai estar evoluindo isso aqui para que a gente consiga um resultado semelhante a isso. Não vou dizer que vai ser igual, mas semelhante a esse, ou melhor ainda que esse, né? Sem o uso do CSS, né? Sem a definição do CSS dessa forma, mas através de estilos, né, pré-prontos do Bootstrap. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estar abordando Bootstrap e vamos buscar aí uma página semelhante a essa, mas bem melhor que essa, né? E de forma responsiva. É isso, pessoal. Finalizo o nosso encontro aqui e até a próxima aula.